I'm sorry, forgive me, thank you, I love Bom dia, gente. Sejam bem-vindas à nossa 7ª aula. Enquanto vocês vão entrando, eu deixo essa música do Ho'oponopono para vocês ouvirem. Hoje a nossa aula é sobre um tema bem amplo. Vou falar de muitas coisas. Vou falar sobre a quem pertence, né, a nossa lei da família. E vou falar sobre transmissão de vida, ou seja, por que tanta gente não consegue engravidar, como que é essa questão de transmitir a vida sobre o pensamento sistêmico, gravidez interrompidas, para onde olha a alma das crianças. Essa é uma aula imprescindível para a próxima aula, que a gente vai falar sobre filhos, né? Então, entender essa questão, essa dinâmica sistêmica de deixar ou não os descendentes, a que serviço a descendência olha. Bom dia! Bom dia, meninas e meninos. Uma alegria nessa lua nova, a gente poder iniciar, né? Reiniciar toda a lua nova, nós temos essa força, né? Nós estamos aí sobre a força de um novo ciclo. E sobre esse novo ciclo que se passou, dias difíceis, né? Muitas pessoas publicaram dores em relação ao dia de ontem, que é o dia da aula passada que a gente falou, o dia mais questionado, né, da nossa sociedade, porque é muito difícil. E por que será que tudo isso está acontecendo, né? Nós estamos vivendo muitos conflitos. E antes que eu me esqueça, porque muita gente me fala para falar sobre isso, estão abertas as inscrições de formação de constelação familiar. A formação da turma 21, ela vai ser híbrida, então vai ter turmas 100% online e ao vivo para quem mora longe. E para quem mora nas redondezas de Maringá ou quiser vir para Maringá, vai ter turmas presenciais. A formação começa em setembro, ela será quinzenal, de terças e sábados à noite, terça à noite e sábado durante o dia. Será quinzenal, né? Então são 6 módulos e a turma presencial será novembro e dezembro, na Capela São Luís Gonzaga, lá de Maringá. E para quem segue na turma online, será personalizados atendimentos de monitoria, supervisão e todas as práticas. Então, os alunos, eles se formarão em constelações online e presenciais. A turma online, né, seguirá no formato individual, presencial e online. Independente de ser online, você aprende a fazer porque você vai fazer as dinâmicas à distância mais presenciais, entenderam? Então, inicia em setembro e eu até postei hoje que são profissões do futuro, né, gente? Então, assim, não espere que o mundo vai voltar, porque ele não vai voltar. Nós temos que nos adaptar, nós temos que ser seres humanos adaptáveis, temos que nos adaptar à nova realidade do mundo, e a nova realidade do mundo pede que a gente saiba resolver conflitos. Então, fica o convite para quem quer experienciar isso. E mesmo que você não queira fazer na formação profissional, né? É uma super experiência do seu campo familiar, para você olhar e entender o que se passa. Então, enquanto vocês estavam entrando aí, eu fiz essa introdução. Bom dia novamente, vamos para a aula de hoje. Hoje a gente vai falar muito sobre quem pertence. Vou desligar a música aqui.
Nós temos o princípio feminino, o princípio masculino e a transmissão da vida, que é o tema da aula de hoje. Você sabe quem pertence à sua família? O que é família? Você sabe o que é família? Além do seu pai, da sua mãe, você? E dos seus filhos? O que é família? Coloquem aí, gente. Participem da aula. Vamos fazer uma aula participativa. Errem, por favor, porque é errando que a gente começa a aprender, porque a gente tem essa maneira de aprendizado, né? Errando. Deixa eu pegar meu slide. Quem pertence à sua família? Por que eu estou falando sobre quem pertence? Porque o pensamento sistêmico, ele engloba 3 leis. A lei da hierarquia, a lei do pertencimento, e a lei da ordem, né, que é da hierarquia, do pertencimento. E quando eu digo hierarquia ou pertencimento, né, porque quem pertence é maior do que a hierarquia. Então, quem pertence? Quem pertence à Terra? Nossa família é um sistema. Nossa família é um sistema inserido em muitos outros sistemas. Então, de onde viemos, né? Se a gente entender que nós viemos lá da Europa, porque se você não é índio, você veio de algum lugar. Você, que eu digo, o seu clã. De onde veio o seu clã? Aí, quantas vezes eu vou fazer constelação, a pessoa não sabe nem de onde veio, gente. Então, se você não sabe suas origens, né? Como é que você pode saber quem é você, se nem as origens você sabe de onde você é? Imagina, você não sabe se é um pé de figo, um pé de laranja, compreende isso? Então, qual é a sua árvore genealógica? De onde vem isso? Imagina que você está dando frutos que você não sabe de que pé veio. Não é verdade? Então, assim, por favor, perguntem para os seus ancestrais, seus tios, suas avós, qualquer pessoa, enquanto eles estão vivos. Perguntem de onde viemos, porque, olha, a grande esmagadora maioria não sabe de onde veio. Então, você veio de que lugar? De que país? O meu avô materno veio de Treviso, minha avó veio de Veneza, né? O meu avô, por parte paterno, veio da Espanha, minha avó veio da Espanha. Então, eu não tenho dúvidas que eu sou uma mistura de Espanha com Itália. Isso é maravilhoso, porque quando eu penso em mim, eu já incluo essas duas energias, essas duas... Esse campo de informação tão conflituoso que é. Compreende? Isso dá força para nós. Então, quem pertence à nossa família não são só os nossos pais, não são só os nossos irmãos, não são só os nossos avós e não são só os nossos bisavós. Quem pertence? É sobre isso que o princípio feminino e masculino está conversando com a gente, e isso tem um sentido quando a gente traz a descendência. Então, por que trazemos meninos? Por que trazemos meninas? Então, a gente tem que olhar quem não pôde pertencer e pertence, mas foi excluído o direito de pertencer dos nossos familiares. Então, quem fez isso? Pode ser lá atrás, e o clã sempre vai tentar fazer uma compensação. Então, muitas das coisas que acontecem na nossa vida hoje são compensações sistêmicas, porque a lei do pertencimento, ela quer, sobretudo, que a gente continue a nossa posteridade. Para que a posteridade seja aniquilada, para que o direito de engravidar, o direito de gerar filhos seja tolhido, realmente tem que conseguir, né? Porque o pertencimento, ele faz de tudo para compensar e continuarmos crescendo. Afinal de contas, quantas gerações conseguiram isso? Porque agora a gente está com esse problema tão grave, né? Tão geral, de não conseguir produzir bebês, produzir, né, descendentes. Por que a gente está com esse conflito tão evidente na nossa sociedade atual?
o que deu errado lá atrás, o que a gente não conseguiu compensar, né? O que tudo isso nos traz de informação. É isso que a gente vai falar hoje. Então, gente, todos aqueles que não tiveram seu próprio lugar, então todos pertencem. Todos quem? Todos, absolutamente todos. Todos pertencem. Assassinos pertencem, estupradores, que mais? Ladrões, pense na pior características comportamentais de um indivíduo, esta pessoa pertence e ela tem o lugar dela. Quando alguém exclui, não, você não é bem-vindo aqui, você é contrário, você é a ovelha negra da família, nós não gostamos de você, vai embora. Ou a pessoa faz o movimento de ir embora mesmo e aniquila os vínculos familiares. A consciência coletiva, que é uma lei maior do que a nossa lei do clã, então a nossa lei do clã é menor do que a consciência coletiva, que é maior, e a nossa consciência pessoal é bem menor do que todas essas consciências. Eu vou falar sobre isso numa aula específica. Mas o que a consciência coletiva quer é que todos pertençam. Mas nós, seres, né, que nos julgamos grandiosos, nós acreditamos e nos colocamos no lugar da consciência coletiva, né, ou a gente pode chamar de Deus. Nós nos colocamos no lugar do Criador e falamos, essa pessoa não é bem-vinda aqui, exclui. Quando nós fazemos esse movimento, ele não pode ser feito, porque todos pertencem. E a segregação, né? Por que somos segregários? Isso tem a ver com a nossa vida espiritual. Desde que o mundo é mundo, já aconteceu a segregação, né? Então, assim, desde que o mundo é mundo, bem entre aspas, né? Desde dessa nova consciência Homo sapiens sapiens, que a gente já começa a manifestar essa segregação, que isso tem a ver com o nosso nível espiritual. Por isso que é difícil para alguns entenderem que Deus está em tudo, ou que o todo faz parte de tudo, né? Ou que todos formamos uma grande teia da vida, porque isso é o todo, né? Então, nós somos parte, nós não somos membros de uma parte, no sentido de que nós somos uma engrenagem pequena. Não, nós somos uma parte que é imprescindível para que a engrenagem toda se manifeste. Isso não é fácil de compreender se a gente não entender que nós somos seres espirituais. Então, por esse campo de informação, gente, o campo de informação do que eu falo hoje, da lei sistêmica, é o mesmo campo de informação que faz com que os pássaros saibam que eles precisam voar do outro lado do hemisfério, determinada época do ano. É a mesma sabedoria que fazem com que os peixes saibam que eles precisam nadar contra a correnteza. Que sabedoria que é essa, por exemplo, de quando teve aquele tsunami na Indonésia, que fez com que os animais corressem? É um campo de informação e nós temos esse campo todo tempo ativado, porque é um campo de informação. Só que nós estamos tão preocupados com zero importância, né? Porque nós estamos preocupados com coisas muito sem importância pro todo. Importância para nós como seres individuais, mas pro todo isso não é importante. Então nós somos seres individuais, sim, mas antes de sermos seres individuais, somos seres coletivos. E somos seres coletivos familiares, estamos a serviço da nossa família, nós não estamos a serviço do vizinho ou da entidade de caridade, nós estamos a serviço da nossa família. Entendem? Então, é imprescindível saber quem pertence. A primeira coisa, então vamos voltar, aula 1 nesse momento. A primeira coisa é saber quem pertence à nossa família. Vocês sabem quem pertence à família de vocês? Quem pertence à nossa família? Além dos meus pais, irmãos, avós e bisavós. Então vamos lá, todos aqueles que deram lugar a outras pessoas também pertencem. Todos aqueles que deram lugar a outras pessoas entrarem na nossa família também pertencem. Sejam eles primeira esposa, primeiro marido, ex-noivo, ex-noiva,
primeiro namorado, pertencem a que vínculos? Não são vínculos sanguíneos. Então eu tenho... Quem pertence à minha família? Pertence por vínculos sanguíneos. Vocês já sabem, todo mundo que é de sangue, pai, mãe, tio, irmão, blá, blá, blá. Mas pertencem à nossa família aqueles que se vincularam a nós e por algum motivo saíram e deram lugar a outras pessoas. Essas pessoas pertencem ao sistema familiar. Ao sistema familiar e sobre essas pessoas a consciência coletiva do nosso clã olha e pede justiça, pede que seja incluído. E todas as pessoas que construíram famílias sobre a dor emocional de alguém que não queria sair daquele lugar, está lá ainda. Entende? Então, por que muitas pessoas não conseguem engravidar? Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Mas, quando nós colocamos outras pessoas sobre o lugar de quem clama para ser vista, para ser incluída... Oi, nego, tudo bom? Quando a gente faz isso, o que significa isso, né? Nós estamos fazendo um emaranhamento emocional, um emaranhamento no nosso campo familiar. Então, é muito imprescindível aprendermos com as civilizações mais antigas de ritualizar passagens. Então, nós precisamos dar passagem a quem precisa passar. Quem veio antes precisa ser reverenciado e honrado naquele lugar que está deixando para que outra pessoa fique. Então, é claro, gente, que você, se não ama um ex-noivo, por exemplo, você não ama um ex-noivo, você não tem como ficar com essa pessoa por misericórdia, né, por compaixão, qualquer sentimento que seja. Você deve, sim, seguir a sua vida, mas com cuidado, com uma honra, certo? Porque aquela pessoa, ela teve um grande significado na sua vida por determinado tempo, e se ela não significou por coisas boas, ela significou por coisas ruins, e ela foi uma grande professora, e ela te ensinou algo. Então, por isso, você deve ter uma reverência, uma honra. Isso não significa amar, isso não significa gostar, isso significa respeito. Então, nós precisamos ritualizar as passagens. É importante nós darmos rituais de passagens. E esses rituais não são elaborados no nosso inconsciente. E isso se torna tudo um blu, entende? E daí vira um rolo só, você não sabe mais quem é. Aí a pessoa, ela não consegue engravidar a outra que chega. Porque ela está no lugar de uma pessoa que ainda diz, por favor, dê o meu lugar. Então, quantas outras pessoas chegam e quer ser a primeira? E quer ser sei lá, a primeira esposa foi eliminada, né, com injustiças. E chega a segunda querendo ser primeira. Qual que é a penalidade disso? Não engravidar, é uma das penalidades, tem várias. Essa é uma. Penalidade no sentido de... Essa palavra não está certa. Vou melhorar ela. Isso não é uma penalidade. A consciência do clã diz, querida, você não é a primeira, você é a segunda. Então você precisa ir para o seu lugar. Enquanto você estiver aqui não tem produção de nada, porque aqui há morte. Aqui há finalização. Enquanto você estiver nesse lugar, não há produção de vida, compreende? Então, isso é uma consequência, tá bom? Ô, Leila, eu falei penalidades, mas é só para chamar a atenção, porque a gente paga algo, tá? Mas não é uma penalidade tipo assim, nossa, eu vou me vingar de você, entende? Então, assim, todas as vezes que eu não estou no meu lugar, ou que um filho não está no seu lugar, ou que muitas outras pessoas não tiveram no seu lugar, então qual que é a consequência sistêmica? Existem consequências sistêmicas porque todos pertencem.
Mas quando isso, eu chamo a atenção de vocês porque não há justiça nisso, tá bom? A justiça é global, a justiça é coletiva, não há justiça da sua esfera individual. Para você é injusto, mas não existe sua esfera individual a menos que você entenda que você é um ser coletivo. Então a nossa esfera individual, ela é menor que a nossa esfera coletiva. Então, enquanto a gente não compreender que nós viemos numa família, que todos pertencem, nós, na nossa esfera individual, vai continuar sofrendo e vai achar que, ai meu Deus, Deus está se vingando de mim, como eu sofro. Compreendem? Por quê? Porque a nossa esfera é coletiva. Então, o sofrimento e a dor e as consequências sistêmicas, elas vêm para nos ensinar algo. Então, Leila, penalidade nesse sentido, tá? Veja, a consciência sistêmica, ela conversa com você. Ela é um campo de informação. De quem? De quem não pôde ficar. De quem foi excluído. Esse campo de informação tá na tua vida o tempo todo. Fazendo assim, por favor, olhem para mim. Quando a gente abre uma constelação, para quem já fez constelação sabe o que eu tô falando. Quando a gente abre uma constelação e a gente coloca um elemento chamado assim, quem falta na nossa família? Porque crianças que têm problemas estão olhando para isso, para quem falta, por exemplo, crianças agressivas, né? Crianças com problema, seja lá qual for, porque criança não tem problema é sempre familiar. Então nós abrimos uma constelação e perguntamos para a consciência daquela criança, mas para quem falta? Para onde você está olhando? E ela está olhando geralmente para alguém que faltou, ou alguma criança, ou muitos abortados no passado, que não podem ficar e não foram incluídos. Essas pessoas, essas almas pertencem. Elas têm o lugar delas. E quantas pessoas foram colocadas nesses lugares porque não foram incluídas, entende? Então a consciência coletiva diz: olhe para quem falta, aí vem os sintomas, vem as doenças, vem os conflitos. Os conflitos existem a esse serviço, nós precisamos entender quem falta. Gente, não adianta a gente ficar falando quem falta, isso é da nossa alma. Se a gente não tiver dinâmicas sistêmicas, no sentido de olhar para dentro, a gente não vai saber quem falta, porque nós não tem na nossa consciência isso. Foi antes de nós, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, os nossos ancestrais faziam aborto sem consciência, não é? Eles não tinham essa consciência, só que nós viemos com uma consciência maior. Cabe a nós agora olhar para isso. Compreende? Porque eles não olharam. Eles tinham uma outra consciência. Então, a geração, a vida, ela foi transmitida e ela conseguiu ser transmitida até aqui. Cabe a nós agora. Tá, a bola dourada, né? Tem um poema muito lindo que Bert escreve sobre a bola dourada, que ele fala isso, tá? Agora a bola tá com você, tá na sua mão. O que você vai fazer? Não tem como fugir. Entendem? Não tem como fugir. Então, precisamos entender que a pertence. A primeira coisa, né? Outra coisa que é imprescindível, gente, tudo da nossa família é uma coisa só. Então não existe isso. No campo financeiro aconteceu isso. No campo emocional, de relacionamentos amorosos aconteceu isso. No campo dos abortos, não, é tudo uma coisa só, tá? Por isso eu trago aqui, ó. Se houver na família grandes riquezas que tenham sido obtidas a custos de outras pessoas, a custo de vidas que se findaram para que essa fortuna chegasse, todas essas vítimas também pertencem a este grupo. E pertencem também os assassinos e as vítimas, e pertencem também os agressores e os agredidos, e pertencem também os estupradores e os estuprados. Então, todos pertencem, né? Os assassinos de guerra, quem foi na guerra e matou, né? Bert era alemão, ele constelou totalmente a guerra, né? Então, isso daí é uma coisa que ficou evidente, a necessidade. Por que no pós-guerra as pessoas se matavam tanto? Porque elas sentiam uma atração por seguir quem elas tiraram a vida. Compreendem? Então, tirar a vida, a gente vai falar na aula de filhos na sexta-feira sobre filhos suicidas, tá?
Mas tirar a vida é um movimento de morte. Eu olho para quem está morto. Quem está morto? Quem está morto? Gente, os abortos estão mortos. Nós temos muito problema com os abortos. Abortos, a gente não dá os lugares. Então, os abortos, tipo, a minha avó, gente, ela teve 2 ou 3 abortos. Eles nem sabem contar se tem 2 ou se tem 3. Compreende? E depois eu fui constelar uma tia minha, que veio depois dos abortos. Ela totalmente tá no mundo dos mortos. Totalmente. E ela sente isso. Eu converso com ela. Nós já constelamos. Existe um destino ali, sabe? E ela me diz, eu sinto isso. Eu sinto. Então é muito real. Nós somos seres emocionais. Nós não somos seres racionais. Nós somos seres emocionais que temos razão. Mas a gente só sai do trauma quando a gente passa a sentir e a incluir quem falta. Claro, na visão sistêmica, é isso que eu estou falando. Eu não estou excluindo as outras, mas estou defendendo a educação sistêmica, o pensamento sistêmico, que é o que funcionou na minha vida. O que funcionou na minha vida, o que me libertou de muitas coisas. Então, eu acredito muito nisso. Tudo bem? Podem colocar as dúvidas de vocês, gente. Põe aí, porque é a hora que eu vou responder. Eu respondo o que vocês quiserem, tá bom? Tô vendo um monte de gente conhecida, alunos da faculdade. Me alegra muito isso. Gratidão por estarem aqui. Pertencer é, antes de tudo, um sentimento natural, uma necessidade de qualquer ser humano. Cada pessoa que nasce ou é vinculada a um sistema necessita ser reconhecido como membro integrante, respeitado o seu lugar e papel dentro desse sistema. Eu acho engraçado, gente, porque assim, nós excluímos, né? Então, por exemplo, a gente exclui muito pessoas que a gente acha que não é boa para mim, ou não pensa como eu, ou não pertence à mesma religião que eu, e daí vai, né? A questão é que o fim não é a morte. Então não adianta. Sempre vai ficar, porque é um campo de informação. Nós somos seres informativos. Nós somos informação. Nós estamos aqui na matéria. Nós temos a matéria, mas nós não somos a matéria. Nós estamos na matéria temporariamente, mas nós não somos uma matéria. Nós somos um campo de informação, né? E esse campo de informação ficará para todo o sempre. Então eu convido vocês a refletirem que tipo de campo de informação você está deixando. Estamos numa pandemia, qualquer um pode morrer a qualquer momento. Então é para agora, imediato, esse pensamento. Que tipo de campo de informação você está deixando? É somente quando eu tive essa consciência que eu falei, preciso fazer grandes mudanças. Eu preciso deixar algo bom. O que é sucessão? Sucessão não é só ter filhos. Sucessão é tudo o que a gente vai deixar depois de transmutar a matéria. Isso é sucessão. Por que tantas pessoas brigam por herança? Porque tantas pessoas brigam pelo direito de ter algo do qual não trabalhou um único dia para obter. Então, gente, pertencer é algo que traz muita dor, porque nós queremos pertencer a todos os grupos que fazemos parte. Se você é da comunidade, da tua igreja, e você tem lá, sei lá, uma pastoral, um clã, uma célula, alguma coisa ali, e você é desonrado ali, aquilo te dói na alma. Porque você pertence àquele grupo e você tem o direito de pertencer. E quando aquele grupo não te dá o direito de pertencer e você sofre com isso, quando vier uma outra pessoa para te substituir, ela não vai se dar bem com o grupo. Porque o seu direito de pertencer daquele grupo foi desonrado. Então, gente, isso não é só na nossa família. Porque a nossa família é um sistema, compreendem? E a gente vai fazendo interreferências, interconexões com outros sistemas, isso vai formando um grande sistema.
Então a gente precisa primeiro nos orientarmos no nosso lugar da nossa família. Depois que a gente estiver no nosso lugar da nossa família, os nossos outros lugares ficam mais leves. Quando a gente é seres conflituosos e que a gente sempre traz um conflito com a gente, às vezes existem pessoas assim, que onde vai traz conflito. Ela é conflituosa porque ela tá num lugar de mega conflito dentro da família. Quando ela resolve aquilo, tudo passa a ficar mais leve. Por quê? Porque o que ela traz aí, o campo de informação que ela traz dentro dela, tudo aquele tsunami que ela traz dentro dela, vira uma calmaria. Consegue compreender? Então, perpetuado pelos vínculos afetivos, por amor profundo, cada clã ou cada família exige que todos os seus membros tenham o mesmo direito de pertencer. Então, não somos nós que exigimos isso, é o nosso clã, é a nossa família. Por isso, eu digo e repito que você ficar olhando e fazendo bem sem olhar a quem é uma compensação de um lugar não visto. Não é? Porque até a pessoa que está nesse lugar de que precisa dessa caridade está a serviço disso. Então, é muito lá atrás. Então, a gente precisa, antes de olhar para o outro, olhar para a nossa família. Isso é o que faz com que nós transcendemos, evoluímos. A ordem oculta ou inconsciente do clã exige compensação. O que está oculto precisa de compensação. Caso tenha havido uma desordem, tenha havido uma exclusão. Então, sempre haverá uma compensação. Os excluídos e negados, os esquecidos, devem ser representados em gerações posteriores. Então, às vezes, acontece, né, dos nossos ancestrais não fazerem a parte deles e sobrar essa conta pra gente. Aí, eu chamo a atenção. Várias vezes eu constelei pessoas que acreditam na filosofia espírita, do livre-arbítrio. Mas eu tenho livre-arbítrio. Como assim? Eu estou pagando por algo que eu não tenho. Esse seu livre-arbítrio é relativizado, compreendem? Você tem o livre-arbítrio somente depois que você entender qual é a verdade que te governa. Quando eu entendo a minha verdade, sim, eu sou livre. Mas até lá... somos governados por esses ocultos. Então, ocultos aqui, gente, não é nenhum espírito demoníaco ou blá, blá, blá que se fala por aí. O oculto aqui é alguém da minha família que habitou neste planeta, sendo no mundo aquático ou no mundo aéreo, porque quem estava na barriga das mulheres que foram abortados pertencem, né, numa outra esfera, na esfera do mundo aquático, na esfera das águas, das emoções, né, que eu vou falar em outra aula específica. Quando a gente falar de filhos, eu vou falar um pouco mais profundamente, porque hoje eu estou falando do princípio feminino e do masculino e da transmissão de vida, compreende? E a transmissão de vida e porque eu tenho filhos homens ou filhas mulheres estão a serviço disso. Então, se eu não entendo isso, eu vou achar que coisas místicas estão acontecendo. E estão acontecendo o quê? Um emaranhamento familiar, né? Quantas vezes alguém fala assim, fizeram um trabalho para mim, estou acometida de trabalho. Existem? Não sei, pode existir. Mas aqui, quando a gente constela, o que pega são os emaranhamentos familiares. Então, a gente precisa ver o que a gente não está vendo. Então, a gente precisa se abrir para esse novo, né? Não acredito em nada disso. Tudo bem, as leis vão continuar atuando sobre você. Você acreditando, você não acreditando? Porque a lei da gravidade, por exemplo, a gente sabe que se eu jogar essa caneta, o que vai acontecer? Ela vai voar, né? É isso que a gente sabe? Que ela vai voar? Não. A gente sabe que ela vai cair. Assim é a lei do pertencimento. Todos pertencem e todos pertencem ao seu devido lugar. Quando eu não dou lugar, alguém lá na frente representará uma pessoa que falta. Então, quantas vezes você que está me ouvindo, está representando alguém que falta? Isso aconteceu na minha vida.
Eu representava pessoas que faltavam na minha família. E somente depois que eu saí desse lugar e fui pro meu Deus do céu, como o meu lugar é muito leve. E no lugar que eu estava representando era mega pesado, era um conflito só, eu não conseguia respirar naquele lugar, porque não era o meu lugar. Compreendem, gente? E quando a gente tá nesses lugares, a gente traz conflitos assim, traz conflitos e crenças, o discurso enganado tá aqui nos nossos ouvidos e isso vai falando, vai conversando, compreendem? Doenças autoimunes estão a esse serviço. O que é doença autoimune? Doença que ninguém sabe de onde vem. Por quê? Porque não é uma doença, é um sintoma da sua alma. É um sintoma que a tua alma tá trazendo, porque não é teu. Não é teu, por isso que não é uma doença. É um sintoma. Não é teu, saia desse lugar. Como é que eu saio desse lugar? Saindo. Saia desse lugar reverenciando sua família. Entenda quem é a sua família. Faça uma árvore genealógica. Preciso constelar? Gente, constelação familiar é uma técnica que acabou de nascer com o Bert Hellinger agora. O mundo é mundo faz bastante tempo. Entende? Então, assim, não é necessário você constelar, mas é muito bom que você constele. Porque quando eu constelo, eu faço rituais de devolução daqueles fardos. Isso é muito maravilhoso. Quando a gente quebra, desfaz, né? É igual você fazer uma oração. Bert era padre, era missionário. Ele veio dessa filosofia espiritual. Compreende? Então, sim, orar é maravilhoso. Mas a gente tem que saber para quem que a gente está devolvendo. Isso é muito importante, a gente entender quem falta, o lugar de quem falta, compreendem isso? Então, quando a gente entende que aquelas pessoas, elas pertencem, elas são as pessoas certas, sobretudo os nossos pais. Quem são os nossos pais? É a nossa constituição interna. Então, eu tenho um pai perfeito e eu tenho uma mãe perfeita. O meu pai perfeito conduz o meu lado direito. Então, dores corporais estão a serviço desses princípios feminino ou masculino distorcido. Então, o meu lado direito representa a ação, movimento. Por isso, a maioria é destra, certo? E até isso também tem um sentido. Mas, enfim... Por que o meu lado direito é a minha ação, a minha força? Porque essa é a origem da vida. Primeiro é o espermatozoide que chega até o óvulo, compreende? A ação vem do pai, a ação vem do princípio masculino. Se eu tenho um problema de agir, se eu tenho um problema de estar estagnado, paralisado, eu tô com o meu problema no meu princípio masculino. Eu preciso olhar para isso. Como? Percebendo o meu pai, tomando a força dele, olhando para isso e percebendo que este é o pai. Mesmo que você não saiba quem ele é, lógico, seu campo emocional, você tem muitos traumas, evidente que você tem muitos traumas, mas a origem da sua ação, do seu movimento, você pode, né, transcender suas dores com muito processo, não é da noite pro dia, óbvio, né? Você pode fazer esse movimento tomando para você. E quando a pessoa é canhota? Pois é, né? Muda. Isso muda sim, tá? Porque, olha só, por que a minha força esquerda é mais forte que a minha direita? Pronto. Percebe? Então, veja, o meu masculino é o direito, o meu feminino é o esquerdo. Então, quem são as mulheres da sua família? Mulheres mais fortes que os homens? Mulheres que castraram esses homens? Ou mulheres extremamente submissas, porque o extremo está a serviço do mesmo, né? Então, tanto a submissão quanto a castração está a serviço do mesmo lugar. Os extremos estão a serviço do mesmo lugar. Compreendem? Então, assim, o movimento do mundo, gente, o movimento do DNA, tudo, né, tem um movimento. Aqui no nosso hemisfério, se a gente liga a torneira, ela gira no movimento, dependendo do lugar que a gente tá, ela gira em outro movimento. Tudo tem uma ordem, certo? Agora, qual é a ordem da sua família, Lê? Às vezes a ordem da sua família foi mudada lá atrás, e então as ordens estão sendo mudadas, e esta também é uma compensação familiar. Geralmente, a família que é canhota tem mais pessoas canhotas, não é? Sim, mulheres bravas.
Então vamos lá. Mulheres bravas. O que significa mulheres bravas? Mulheres rígidas? Mulheres autoritárias? De onde você vem? Primeira pergunta. De onde você vem? Você vem da Itália? Da Espanha? Bom, já respondo você, Raquel. Continuando aqui na Lê. De onde você vem, Alê? De onde você vem? Você vem da Itália? Porque primeiro a gente tem que conhecer a cultura. Qual é a cultura? A cultura da Itália, por exemplo, é de mulheres muito fortes. A da Espanha também, compreende? Origem índia. Nossa Senhora, as índias são muito fortes, não é? Então, isso a gente precisa entender. Quais são as minhas origens? Os homens ficaram? Os homens ficaram com essas mulheres? Ou Índia, seu avô era espanhol, seu bisavô, tataravô era espanhol, este homem laçou essa mulher? Porque percebam, da onde vem a rigidez? Você imagina o que é você ser uma índia laçada por um espanhol? Né? As mulheres eram laçadas com corda, gente, era laçada mesmo, sabe? Igual o rodeio, igual em rodeio, que é um absurdo, até hoje a gente passa por isso. Não é verdade? Então as mulheres eram laçadas e estupradas. E tinham filhos desses homens. Como poderiam essas mulheres serem passivas? Compreendem? Então nós precisamos entender a origem da nossa família e dar o lugar da história como foi. Quando eu compreendo que a minha bisavó, tataravó foi laçada, estuprada, tomada por um homem que falou, você é minha, mas eu não escolhi, mas não é para escolher. Eu lacei você, te estuprei, fiz filho em você. Compreende? Quando a gente entende isso, a gente vai se organizando internamente. Isso mesmo, essa história. Pois então é divino para você ser canhota, compreende? Então, veja, é uma compensação da história. As mulheres precisam agora se sobressair, são rígidas, porque elas precisam compensar a estupidez dos homens que entraram nessa família, sobre dominação, sobre acreditando que são muito superiores do que essas mulheres. Entende isso? A força aí, ela é desproporcional. No relacionamento amoroso, as forças são iguais, homens e mulheres, porque somos 50% cada um, certo? Agora, se um homem acha no poder de laçar uma mulher, ele tá sobre domínio e dominação, poder, né, autoridade. Então eu vou lá, laço, né? Nós estamos nesse movimento de tentar equilibrar isso daí. A sociedade está nesse movimento, né? Mas a gente está indo para um lugar necessário até, né? Eu vejo assim, porém perigoso, né? Que o feminino às vezes excluir o masculino, né? Então tem que cuidar pra gente não se colocar no lugar desses homens autoritários e dominadores. Né? Mas a sociedade está tentando fazer esse movimento de compensação, viu, Ale? Agora, como você faz? Você primeiro tem que saber a sua história. Saber a sua história é imprescindível. Entender como é a sua história, da onde vem a sua história, imprescindível para isso, porque a gente vai dando um lugar, né? Então, tudo isso, você não precisa ser destra para equilibrar a sua história, compreende? Então, o fato de você ser canhota, ou seja, o fato de você trazer essas mulheres fortes, já foi uma compensação sistêmica. Agora que você saiba, você inclui no seu coração, agora sim, você pode, de repente, ir por tal equilíbrio, né? Porque agora não precisa mais esse descompasso entre princípio feminino e masculino, tá? Pois é, Vânia, mas você está mega constelada. Não é verdade? Quanto melhorou, né, a sua vida sobre isso. Então, assim, ó, homossexuais não falarei em lives, porque é um assunto completamente controverso. Falo em aula, tá bom? O que eu posso te dizer? Homossexuais têm a ver com essa força? Não. É só isso. Não é só isso. É um grande emaranhamento de coisas. Não é só isso. Existem várias coisas que influenciam. Inclusive o desejo. O desejo de ter filhas mulheres, o desejo de ter filhos homens,
né? A decepção, movimentos interrompidos estão a serviço disso. Quando você se alinha muito a uma mãe, você pode passar uma vida inteira de um sexo e chega uma altura da tua vida, você decide que você será o companheiro desta mulher como mãe, então você se põe nesse lugar assexuado. Então tem muitas questões homossexuais, homoafetivos, né? A questão de gênero é muito mais complexa. Então, não falarei delas aqui, tá bom? Mas só te respondendo, Raquel, tem sim a ver com essa força, mas não é só isso. É muito mais. Com certeza, clareia. Isso aí, Vânia. Maravilhosa. Vânia consteladora. Super indico. Né? E deixa eu ver aqui. Então, gente, olha só. Outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês sobre transmissão da vida. É claro, gente, que eu tô dando, assim, uma migalha do que a gente estuda no curso. Óbvio. Mas eu gostaria de dizer sobre gravidez interrompida das nossas ancestrais, o quanto isso influencia as mulheres que não conseguem engravidar. Então, gente, mulheres que não conseguem engravidar, né? Transmissão de vida. Gratidão, Alê. Transmissão de vida. Faça uma constelação, viu, Alê? Para você equilibrar isso e ritualizar isso daí dentro de você. É importante. Tá? Essa história de laçar, isso daí você tem que desvincular isso daí dá muito problema de relacionamento amoroso. Então, vamos lá. Olha só, gente, a grande esmagadora maioria das vezes que eu constelo mulheres que não tem que têm problemas para engravidar, a maioria das vezes o problema está no homem. A maioria das vezes. Então, a gente precisa desmistificar que somente as mulheres que não conseguem engravidar. Por quê, gente? Olha só. Você se abre para determinado homem, você não abre não, viu? Isso aqui é o óvulo, tá, gente? Isso aqui é o espermatozoide. Tem homem que você fala, uhul, abri. Tem homem que você fala, não abro não. Só não sei se estou pronta. Claro que você está pronta, minha querida. Se você está aqui, você está pronta. A gente já nasceu pronto. Isso daí não existe. Tá? A constelação, ela traz leveza na vida da gente. Você tá pronta sim. Como não vai estar pronta? Não é? Incluir a sua história já tá em você, né? Eu não tenho por que ter medo. A constelação, ela é uma técnica de resolução de conflitos. Fique tranquila. Tem coisas aí, né? Se fala muito de constelação, outras coisas, mas, né? Constelação familiar, né? Oriunda do movimento de Bert Hellinger, da feminologia, que traz movimento da alma, que traz movimento do espírito, é uma coisa muito leve, gente. A gente só coloca em ordem nosso lugar na nossa família. É isso, tá? Não tem outras coisas. Outras coisas são outras coisas. Mas, enfim. Então, eu queria dizer para vocês que não é todo óvulo que se abre para qualquer espermatozoide, tá? Então, assim, às vezes acontece de você namorar a vida inteira e casar com uma pessoa e não ter filhos, e com uma outra pessoa você tem um monte de filhos, tá? Isso está a serviço do clã. Gente, é uma força atrativa. Ter filhos é uma força atrativa de dois clãs. Às vezes você escolheu o homem que teu clã fala, com esse aqui a gente não vai compensar nada, eu preciso de um outro, né? E com esse trava mesmo. Mas outra coisa que trava é gravidez interrompida. Então vamos lá. O que é gravidez interrompida? Abortos, né? Geralmente são vivenciados como assassinatos. Abortos são assassinatos. Então, existem pessoas que matam outras pessoas, existem mães que matam seus filhos, né? São vistos assim. Quando são tardias, é claro, né? São vistos assim quando, né? E a gente sabe que existem leis, né? Portugal, várias cidades autoriza o aborto. Legal. Você tem o seu livre-arbítrio sobre o seu corpo. O que você não tem livre-arbítrio é sobre a consequência. Então, gente, eu sou super a favor de você fazer o que você quiser. Mas você tem as consequências e você não vai se livrar delas. E os seus filhos, se você tiver posteriores, também não. Então, beleza. Você tem seu livre-arbítrio, mas tenha consciência e assuma a responsabilidade da consciência
que há consequências. É sobre isso que eu tô falando, ok? Você não é uma assassina e vai ser presa, mas para a consciência do seu clã, você não tem o direito de tirar. E se você tirar, você tem a liberdade de tirar, mas se você tirar, terá consequências. Quais são elas, né? Quanto mais cedo, mais leve as consequências. Quanto mais tarde, mais pesadas as consequências. Os abortos provocados deixam uma marca muito profunda na alma. A alma não escuta os motivos. É uma intervenção profunda na alma. Então, todas as pessoas que eu constelei que tinham feito esse movimento estavam perdidas com o seu ser, estavam na dor, culpadas, né? Porque mesmo que você acredite que você tem uma boa consciência, né, sobre isso, a sua alma não sente assim. Por quê? Porque um filho é uma coisa coletiva, não é uma coisa individual. Nesse sentido, compreende? Então, gente, é difícil, porque daí a grandiosidade, a preciosidade da mãe, e Bert diz que sobre os filhos, a mãe, ela não é igualitária, né? Ela tem uma força um pouquinho maior, porque ela decide, né? Mesmo que o homem diga, você vai tirar ou não, o corpo é dela nesse sentido. É claro que existem casos, né? Inclusive de cárcere privado, que o homem obriga, mas enfim. Não, a energia é essa. Então, muitas mulheres não conseguem engravidar, por quê? Por estarem olhando para abortos provocados de suas ancestrais. Na constelação, incluir abortos não vistos da força do bebê vir. Gente, isso aconteceu comigo, tá? Então eu acho muito legal falar sobre isso. E sempre que eu puder, vou sempre dar exemplos de mim mesma. Primeiro, porque eu sou meu próprio laboratório. Segundo, aconteceu e eu desobstruí isso. Eu tive, com 37 anos, um diagnóstico que eu era infértil. A minha avó, né, materna, ela tinha vários abortos e a avó dela, a mãe dela também, enfim. Depois que eu me tornei consteladora, o meu diagnóstico foi antes de ser consteladora. E depois eu alterei esse diagnóstico, sabe? Então, assim, é real isso. Eu não estou fazendo propaganda de milagres nem isso, mas eu acredito que a gente tem um tempo para organizar algo dentro da gente. A partir de um certo tempo, a gente não consegue mais organizar. Então, quanto antes a gente organizar, melhor. Ok? Está acabando meu tempo aqui, meninas e meninos. Fabi, quero constelar. Vamos constelar, gente. Então, assim, a constelação, agora na pandemia, eu faço uma constelação que é igualzinha a presencial, porque você, com os objetos dentro da tua casa, você seleciona os objetos e você mesmo faz a constelação, a força é sua. Eu só sou uma facilitadora, então não há diferença. Na técnica que eu faço, não há diferença. E de novo, né, nós temos a formação aberta, façam formações no sentido de experienciar o campo familiar. Você não tem condições de dizer algo quando você não experiencia. A cura da gente, não sei se vocês sabem, eu já falei isso. Gente, a cura não está aqui. O conhecimento, ele é em vão nesse sentido de cura. A cura, ela necessariamente está aqui. Eu só experiencio a cura se eu experiencio de verdade o lugar de quem falta. Olha, eu fiquei grávida só depois que constelei. Eu representava um aborto da minha mãe. Que legal, Raquel. Assim, parece demodê, nem parece real, sabe? Às vezes eu faço constelação que eu digo assim, se eu não tivesse fazendo essa constelação, não é acreditar o que uma técnica é capaz de fazer na nossa vida, sabe? Então, assim, eu respeito quem não queira constelar e tô ensinando a educação sistêmica para que você colocar no seu mindset, mas não é suficiente para você sair desse lugar, porque o lugar que a gente ocupa está dentro do inconsciente coletivo familiar. Não há terapia no mundo que vai descobrir isso, porque isso não está no âmbito da nossa consciência. O que eu sei sobre mim é apenas uma parte do que eu sou.
Muito do que eu sou está totalmente nas profundezas das águas, daquele iceberg que ninguém consegue ver, que é o nosso inconsciente. E esse inconsciente, ele é coletivo. Você imagina um monte de iceberg, um do lado do outro. Então, nós precisamos olhar para isso, gente. Isso liberta, isso dá leveza, isso traz calma ao nosso espírito. Então, nós temos que falar sobre isso. Gratidão a vocês, eu preciso desligar. Gratidão para quem ficou. Hoje foi uma aula, né? Um bate-bola muito leve, muito gostoso. E eu estou sempre aqui à disposição do que vocês precisarem. Aula que vem, imperdível, será o caminho para os filhos. Para quem tem filhos e para quem não tem filhos. Então a gente vai falar sobre várias doenças que acometem a infância. Tá bom, queridos e queridas? Gratidão.